Bom, e nesse último bloco do programa, vamos conversar aí sobre um tema que está interessando a todos nós, trazendo muitas dificuldades, algum horizonte novo e tal, que é a reforma trabalhista. Lília, tu, por exemplo, tem muito problema na área trabalhista e de aposentadoria. Tu está querendo te aposentar, mas agora essa nova lei trabalhista aí, como é que tu está tratando? Querendo antecipar as coisas, né? Acho que tem realmente várias opiniões a respeito. A expectativa é de que tenha vindo realmente para trazer um esclarecimento maior. Mas, por outro lado, eu acredito que pelo viés do trabalhador gerou uma insegurança maior. Acho que a Rafaela pode falar um pouquinho mais para nós sobre então, isso. nós estamos aqui com a Rafaela Filter, né, que é especialista e como nossa comentarista aqui. Doutora Rafaela, prazer em tê-la aqui no programa, né? Eu sei que Obrigada, tu anda sempre muito correndo para que a palestra, a reforma trabalhista está te trazendo muita dor de cabeça também. Bom, o ministro Ronald Nogueira esteve aí outro dia, né? Ex-ministro do Trabalho, né? Isso, e foi deputado federal. Deputado federal, foi um dos autores dessa legislação toda aí, que mudou aí as relações trabalhistas depois de 70 anos. E ele estava muito otimista em relação a isso, disse que trouxe muito esclarecimento, mas não é bem assim, né? Pois é, Silvio. Existe aquela máxima, né, que diz que uma mentira dita várias vezes vira uma verdade, né? Então, no meio, ali no evento, onde estavam presentes empresários, alguns juízes defensores da reforma e pessoas engajadas no projeto da reforma trabalhista, foi dito isso, né, que a reforma trouxe um esclarecimento da lei, mais segurança jurídica, né, uma interpretação melhor dos contratos de trabalho. E o que se vê, na verdade, na prática, é o contrário disso, né? Há pesquisas já feitas em nível nacional apontando que, na verdade, houve uma redução, inclusive, de contratações e um aumento do número dos desempregos, né? Então, a reforma aí, a lei, ela tem 1 ano, na verdade, esse evento foi para comemorar 1 ano da lei, porém, vigente, ela está há meio ano, né? Porque ela passou a viger em novembro, mas foi criada em julho. Exatamente. Mas foi criada em julho, aprovada em julho. Então, essas pesquisas apontam que, em função desse trabalho intermitente que a lei instituiu, que pode assinar a carteira da pessoa e chamar só quando precisar dela para o trabalho, significa que durante 1 mês ela pode não trabalhar nem um dia e, consequentemente, também não vai receber, né? Então, o pequeno aumento da empregabilidade que é noticiada diz respeito a esses trabalhos intermitentes, mas que, na verdade, é uma maquiagem, porque as pessoas, elas podem nem estar recebendo salário, né? Então, elas estão tecnicamente empregadas, mas elas não estão sendo remuneradas, porque elas são chamadas lá de vez em quando para prestar algum tipo de serviço esporádico, né? Porém, a carteira está assinada, então conta para as pesquisas do Ministério do Trabalho como se estivesse empregada. Então, vê que os políticos que estão investidos aí nessa empreitada da corrida presidencial, muitos deles já estão usando a reforma trabalhista para as campanhas políticas, né? Para dizer que vão melhorar essa reforma, que vão revogar essa lei e fazer outra, que vão... Enfim, então se tem todo um trabalho para fazer uma lei que é, vamos dizer, frágil, né? Sob o ponto de vista jurídico, que traz insegurança jurídica e que daqui a pouco vai cair em desuso, né? Vai ser substituída por uma nova lei, né? Então, vê que país é esse, né? É, a coisa muito complicada, né, Lília? Eu acho que agora cada processo é né? Não tem como dizer Ctrl+C, Ctrl+V dentro daquele contexto que nós tínhamos antes, né? Questões de periculosidade, a gente percebe muitas vezes que tudo vai depender do perito também. É uma coisa bem momentânea. Subjetiva também, né? A causa ser ganha, eu acredito que isso gera uma fragilidade para o trabalho de vocês como advogados também, né? Na verdade, tanto para o trabalhador quanto para o empregador, que não consegue muitas vezes aplicar a nova lei, porque existe essa insegurança jurídica. Mas e se eu fizer o que está na nova lei, será que vai mudar? Será que daqui a pouco eu corro o risco de hoje aplicar isso na minha empresa e daqui 2 anos for declarado inconstitucional algum artigo que eu estou usando e daqui a pouco eu vir a ser condenado quando o meu funcionário sair da empresa? Então, nesse sentido, como não existe também jurisprudência ainda consolidada, é que eu falo sempre que é preciso ter cautela, né? Não sair assim atropelando e agora eu não vou dispensar o trabalhador que eu tinha aqui e vou contratar outros na modalidade intermitente, porque afinal de contas eles estavam um pouco ociosos e de repente eu posso usar alguém que seja
em momentos mais espaçados, né? De repente não é o caminho, né? Porque além de tu ter toda uma rotatividade na tua empresa e daqui a pouco delegar uma função importante para alguém que não vai ter o comprometimento ou que vai estar vinculado também a outras atividades de outros empregadores numa modalidade de trabalho intermitente, né? Porque ele não precisa trabalhar só para um, ele pode ter contrato com vários e cada um vai demandar ele na hora que precisa. Então, o que isso traz também em termos de qualidade para o teu estabelecimento, né? Do serviço que tu está prestando, enfim, tem que ter um pouco de cuidado com essas questões. Isso tudo que a senhora está falando, na verdade, doutora Rafaela, mostra que realmente há essa insegurança jurídica, quer dizer, ninguém sabe o que fazer, né? Claro, nós tivemos uma legislação de mais de 70 anos, que era a mesma, quer dizer, isso criou uma estrutura, uma tradição que precisa ser rompida com isso. E esse tempo aí é muito curto ainda, nós temos, vai fazer agora um ano, em novembro, que ela teve a aplicabilidade no mercado. Então, assim, eu tenho lido muito, eu leio muitos artigos dos mais importantes economistas do país, os institutos que fazem pesquisas e tal, e o que eles alertam é o seguinte, que o governo estava muito otimista em relação a achar que, a partir da nova lei, houvesse um aumento crescente no número de oferta de empregos. Mas não é isso que os empresários pensam. Que veja bem o seguinte, nós estamos numa legislação nova que precisa, a doutora Rafaela é especialista nisso e ela tem uma série de complicações ainda, né, do ponto de vista de absorver bem, saber qual é o caminho. E o empresário também tem isso aí. Quer dizer, o empresário, como é que ele vai investir se ele não sabe se essa lei vai ser revogada, não vai ser revogada, se tem um esclarecimento mais sedimentado disso. Então, eles apontam o seguinte, que além disso, além dessa insegurança jurídica, além de não ter um caminho certo a seguir, há a questão eleitoral. Né, que esse ano, então as duas coisas se juntaram. Então esses economistas, entre eles o Paulo Guedes, que é o economista hoje do Bolsonaro, que é um dos candidatos, e o Paulo Guedes é um dos grandes especialistas, grandes economistas que eu respeito, porque inclusive fui aluno do Paulo Guedes quando ele dava aula na Unicamp em São Paulo. O Paulo Guedes é um dos grandes economistas brasileiros, inclusive ouvido muito pelos países, a Inglaterra, na França, os economistas lá ouvem o Paulo Guedes. E o Paulo Guedes estava dizendo assim, não, calma aí, esse ano vai ser um ano de ajuste. Então não adianta, e tem muita gente, aliás, tem muita gente que saiu do emprego, não procura mais emprego e é considerado desempregado, mas ele está atuando no mercado, ele criou a sua própria empresa, quer dizer, isso é um fenômeno que nós não podemos ignorar. Tem muitas empresas que estão sendo criadas. O número de empresas criadas no Brasil foi de 1.200.000 no ano passado. Para cá, 1.200.000. O pessoal comércio eletrônico, trabalhando de casa, quer dizer, é uma nova modalidade de trabalho. Então, esses caras que foram desempregados e constam como desempregados, eles não vão mais procurar emprego porque eles agora são empresários. Até porque esse trabalho intermitente é muito complicado, né? A pessoa fica na mão da empresa, pode até ficar na mão de várias empresas, mas é sazonal, né? É sazonal, nem o autônomo se permite estar sazonal, porque precisa sobreviver e pagar a conta, imagina nessa modalidade. Ficar alguns dias ocioso, não existe isso, né? Exatamente, a conta não oscila, né? É muito complicado, eu acho que, e é importante, né, doutora Rafaela, que nós vamos ter uma campanha eleitoral aí, e eu acho que os candidatos têm que ser honestos, né? Não adianta chegar e prometer o sonho, né? Prometer uma riqueza, prometer acabar com o desemprego, porque não é assim. E vamos cuidar muito com as falsas promessas, né? Porque vem lá Ciro Gomes dizendo, vou revogar a reforma trabalhista. Aí, como pegou muito mal para ele, num debate que ele teve da Confederação da Indústria e Comércio, se não me engano, agora ele já veio com outro discurso essa semana dizendo, não sou contra a reforma, porém eu acho que ela precisa de ajustes, sabe? Eu não sou contra uma reforma, mas não esta reforma. Quer dizer, uma afirmação dada por um camarada desse, que é irresponsável, ele sempre foi irresponsável, Ciro Gomes. Quer dizer, isso aí, se eu sou empresário e estou querendo investir, o que eu vou fazer? Até porque o capital, ele procura um lugar onde ele vai ter o melhor retorno, a melhor lucratividade. Os Estados Unidos hoje estão aumentando a taxa de juros, sabe por quê? Porque estava saindo capitais de lá, então eles estão voltando agora. Quer dizer, como é que eles vão aplicar aqui no Brasil se existe um mercado estabilizado, um mercado que dá incentivos, que é o mercado americano? A própria China está levando capitais brasileiros para lá. Então, esse novo mundo exige que nós tenhamos uma legislação também que possa segurar as coisas por aqui. E uma declaração dessa do Ciro Gomes só traz essa insegurança jurídica, essa instabilidade. Como é que o empresário vai aplicar? Não vai. E como isso impacta na economia, né, Silvio? Eu acho que nós estamos num momento assim que a retomada vai ser complicada, né? Porque existe toda essa insegurança jurídica em termos das leis que estão mudando e também do cenário político, né? Nós não temos candidato hoje que
que a gente veja uma luz no fim do túnel, assim, né? De retomar o crescimento econômico e tudo mais. Acho que a gente vai ter um período de penar aí ainda. Essa tal retomada, até por exemplo, eu falei aqui na questão que muitos trabalhadores saíram do emprego e fizeram a sua própria empresa, né, que é o grande sonho, esse empreendedorismo que vocês falam muito nos coaching, né, mas tem muita gente, tem milhares de pessoas que sabem o que fizeram, isso não sou eu que estou dizendo, foi constatado pelo IBGE, saíram do emprego, ganhavam lá 1.000 pila, 900 pila, o salário mínimo e tal, saíram do emprego, sabe para quê? Para viver só do Bolsa Família, são milhares de pessoas, e eu sei, eu sei no universo que eu frequento, dezenas de pessoas que fizeram isso. Pessoas pobres e tal, que tinham um emprego precário, mas tinham um emprego, que eles tinham a carteira assinada, constavam como empregadas e saíram. E não querem, estão vivendo do Bolsa Família, na miséria, mas estão vivendo do Bolsa Família, não precisam trabalhar. E aí? De alguns bicos, talvez, né? De alguns bicos. Então é a precariedade do emprego, né? A informalidade e tal, né? Que a lei também visava isso, né? Regulamentar a informalidade pelo trabalho intermitente, né? Fazer com que essas pessoas que fazem bicos tivessem a carteira assinada. E não é bem assim, né? A questão da precarização também, o trabalho intermitente entra nisso, porque a pessoa não consegue criar vínculo, né? Exatamente. Tanto a empresa fica com o produto, com o serviço comprometido, quanto o funcionário, porque até é estranho chamar de funcionário, né? Sem ter essa habitualidade financeira, né? Para prover o sustento da sua família e tudo mais, é bem complicado. Há várias nuances aí que a gente precisa analisar, né? Eu sempre sou daquela assim, 2 pesos e 2 medidas, né, Silvia? A gente precisava de uma reforma, ok, precisava... Mas que reforma era? Que reforma? Como fazer, né? Isso é importante. Então, foi uma coisa feita muito às pressas, né? E agora a gente está vendo o resultado aí, é remendo em cima de remendo. O Ministério do Trabalho agora editando portarias para esclarecer artigos de lei, e isso não é feito por Brasil, portarias. Né? Coisa bem do Brasil. Rafaela, obrigado pela tua presença aqui. Obrigada. Lília, até quando? Voltarei mais vezes. Então tá. Muito obrigado pela audiência de vocês, não só aqui em Porto Alegre, na região metropolitana e sobretudo no litoral norte, temos uma grande audiência. Obrigado para todos vocês. O Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.